Aí você nasceu lá, ficou 9 anos. Então de 81 até 90, Fiquei lá. morou lá. Estudava lá. Estudava lá. A escola era no grupinho aí, é como se fosse grupinho, aqueles grupinhos de roça ainda. É, Que era só um grupo de fazenda, exemplo, e tinha os grupinhos, ou era uma escola na cidade mesmo? Como que funcionava? já tinha um prédio da escola mesmo, já, escola estadual mesmo. Ah, tá. Você Já estudou tinha nessa escola estadual. Estudei nessa escola estadual. Certo. 9 anos você mudou pra cá. Os pais mudaram ou você. Meus pais mudaram primeiro. Minha mãe trabalhou muitos anos na fazenda Campo Bom aqui, né? De cozinheira. Ah, é Minha uma mãe. fazenda tradicional aqui. É uma fazenda tradicional, muito grande, que empregava muita gente. Ela trabalhou aqui e ficava mais perto para mudar para Chapadão na Certo. época. E Chapadão também foi uma cidade muito promissora, né, de serviço, crescimento. A mãe resolveu trazer todo mundo para cá, para morar com ela e para estar mais perto, né, também, né? E para acompanhar esse crescimento da cidade também, né? A cidade estava evoluindo muito na época, saindo muito loteamento, né? E para estar mais perto dela também, para ficar mais fácil do cuidado, né? Sua mãe trabalhava em qual área lá na Campo Bom? De cozinheira. 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 Seu pai, qual profissão que ele exercia? Meu pai era renatário. Arrendatário. É. Tocava lavoura. O gado ou lavoura? Lavoura. Lavoura. É. Plantava então. É. Então, Pegava aquelas terras das pessoas para plantar, né? certo. E meu pai separou muito cedo da minha mãe também, né? A gente praticamente, quando eu mudei para Chapadão, já é tudo já sem o pai, separado, né? Certo. Meu pai ficou lá com outra mulher que ele tinha, separou da minha mãe, né? Veio pro Chapadão só com a minha mãe mesmo. E depois minha mãe foi buscar nossos avós e trouxe meus avós pro Chapadão. E foi trazendo o povão de lá pra cá, né? Trouxe meus avós, depois trouxe meus tios, depois trouxe outras tias minhas e foi trazendo o povo. E o povo se repartiu, né? Metade mora em Chapadão hoje e a metade ficou lá. Costa Rica. Costa Rica. Na época, sua mãe foi a primeira que veio pra cá. A primeira. Família toda Costa Rica, vocês são família toda originou na Bahia, né? Originou da Bahia. Então saiu já de lá buscando uma dificuldade e tudo mais Sim. pra vir melhorar. Traz uma melhoria pra cá. Isso. A gente conversando, eu gostei da história e depois a gente vai fazer isso com seu tio. Mas como que seria, exemplo, se seu tio me conta mais um pouquinho daquela história pra gente. Então, do meu tio, é o seguinte, Seu tio veio primeiro. o meu tio tinha um Sua mãe tio, nasceu aqui ou nasceu na Bahia? a parte da minha mãe, dos meus tios, nasceu tudo na Bahia. Ah, tá. Tudo lá na Bahia, nas Furnas, depois de sair das Furnas da Bahia, foi para a cidade de Barreira, que é uma cidade um pouco maior. E depois eles também teve esse conhecimento do Mato Grosso aqui, que era melhor. Estava atrás de melhoria, Certo. e daí um tio meu fez as travessas deles, né, de Bahia para São Paulo, e atravessar aquele tempo que eu atravessava só com balsa, que não tinha muita pista também, né? E pegaram aquela época que dos escravos, que tem um tio meu que até que negociou para vender um dos tios meu lá, para ganhar um dinheiro, para trazer o que tinha lá de comida, em saco, em coisa. E foi aquela loucura, né? Uau. Até que veio o povo de lá para cá. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque assim, a família era muito grande. Família de 9 irmãos de uma família, o outro tinha 12 irmãos. Então, assim, se eu juntar nossos parentes que moram em Chapadão, hoje em Costa Rica, dá uns 100 e poucos de Que isso? pessoas, dá. Mesmo? Entre tio, daí vem Primo. primo, sobrinho, já nascido aqui, primo segundo, nós assim fazendo a escala até de primo até terceiro, dá isso aí. E contribuiu com todo esse crescimento, né? Sim. Porque, assim, só que o senhor já nasceu aqui era 81, então eles devem ter chegado aqui 70, Por aí. por aí que eles devem ter Sim, chegado, por 70, 65, por aí Sim. eles devem ter chegado aqui. Sim. E aí ela veio, ficaram então em Costa Rica, ela começou a trabalhar aqui na Campo Bom. Sim. Essa Campo Bom, você sabe me dizer se ela cresceu, se ela permaneceu a mesma fazenda? Porque geralmente as grandes fazendas do passado, elas foram subdividindo, né? As famílias foram, exemplo, os mais velhos foram morrendo, os irmãos foram, vende um pedaço, outro vende, um Foi toca. dividindo, né? Como que é essa Campo Bom até hoje? Então, essa Campo Bom até hoje ela é um grupo grande, é um grupo muito grande. Porque até então é só uma pessoa que toca ali. Só uma pessoa que toca. E agora o dono da Campo Bom arrendou a empresa também. Certo. Mas é só uma pessoa que toca. Então ela cresceu, permaneceu Ela grande. permaneceu grande. E expandiu. Só teve as melhorias.
Porque o tempo que a minha mãe morava lá, a cozinha era uma cozinha de madeira. Hoje é uma cozinha industrial, é uma alvenaria, em concreto. Pra época, só. ela já tinha uma tecnologia boa, né? Sim. Exemplo, madeira naquela época não Era existia, às vezes. Não. Então já tinha uma estrutura melhor do que as demais fazendas. Sim, sim. E ela foi crescendo, então, sempre foi um campo bom ali. Isso. Fez jus ao nome. Fez uso ao nome. E aí você mudou pra cá, pra Chapadão, e você tinha 9 anos. 9 anos. Como foi suas primeiras experiências aqui em Chapadão? O que você foi fazer? Então, eu cheguei aqui, uma coisa que não pude parar de estudar. Porque a minha mãe sempre falava, ó, vamos estudar. O caminho é estudo, é pra escola. Daí eu cheguei aqui, completei minha 4ª série, daí minha mãe colocou na escola agrícola. Marcos, você vai ser um técnico agrícola. Federal? Era federal ou estadual? Era estadual, era aqui em Cacilândia. A gente tinha que pegar 11 aqui de madrugada, partir para Cacilândia, só que era um termo, assim, pelas nossas condições da época, muito bom para estudar, não tinha custo. E você estudava lá, chegava a fazer o 2º grau da época, a gente falava 2º grau, né? Uhum. Formava, já seria um técnico agrícola. E técnico agrícola para nossa região, aquela antigamente, e até hoje, né? Para quem tem um conhecimento na parte de técnico agrícola, na agricultura, zootecnia, é o UAU aqui, né? O cara tem trabalho 24 horas também, né? É como se fosse hoje um técnico em agronomia, falando assim, Em agronomia. né? Então, Eu estudei também, sabia? É? No IF Goiânia. Ah, legal. Fiz técnico agrícola. O meu faltou um ano para formar. O colégio tinha muita bagunça. Técnico agropecuária, na verdade. Ah, legal, legal. Na sua época devia ser mais difícil que o meu. Porque, na verdade, quando eu estudei, foi o primeiro colégio de Morrinho, sabe? Ah, E assim, colégio, uma das primeiras turmas. Então legal. estava em crescimento. Aí a gente tinha, na verdade, tinha uma atividade que chamava UEP, que era Unidade de Ensino e Produção. Aí meu UEP era lavar chiqueiro, fazer cerca, Não, e lá também era isso. varrer galpão de granja. Carpinar roça de Isso. abacaxi. Hoje, se Que se carpinar de pôr calça. molecada nova aí, Não dá conta não. fecha a escola. Fecha a escola. Então a nossa parte mesmo técnica era pôr a mão na enxada É, mesmo. não, eu passei por isso também. É, fazer aquela, como fala, questão na vaca lá, examinação, né? Mastite, toque, apartar a vaca. Não, era o peão, né? Era Assim, isso. Era o peão na escola. Isso, o na peão na prática da escola. é. Saía pronto para trabalhar na roça. Saía pronto. Com a prática você tinha ali Isso tudo. foi muito bom para mim. Não, para mim também. Foi um tempo de crescimento, porque assim, eu tinha 10 para 11 anos nessa escola agrícola. Tive uns crescimentos, questão de estar perto de gente, saber que tem gente que... vários tipos de gente, né? Amigável, gente que não é amigável, gente que tá ali para fazer o terror. Você tem que apartar desse tipo de amizade, vai para esse lado. Você vai perto de quem quer estudar, quem tem um foco, mas foi um tempo de crescimento. E põe, né? Crescimento já Quanto tempo você estudou lá? Eu estudei lá uns 5 anos. 5 anos. É. E dificuldade? Enfrentou qual dificuldade? Distância primeiro, né? Longe demais para estudar. Distância primeiro. E nós, assim, a gente pegava o ônibus de madrugada na segunda-feira, chegava lá e você vinha sexta tarde. Ficava semana lá. Semana. Só semana. Só que a dificuldade é aquele negócio, né? Que a gente sempre foi criado. Eu falo que a gente foi criado com vó também. E lá, assim, tinha cuidado da cama, das coisas, assim, dos pertences da gente, que a escola agrícola. A gente tinha aqueles baús de guardar roupa da gente. A molecada zoava demais, quebrava baú, roubava chinelo do outro, cueca do outro. Era terror. Então, a gente tava no exército ali sem comando, né? Terra sem lei. Terra sem lei. Então de qualquer esquema ali, a sobrevivência o mais simples e natural possível, porque qualquer coisa nova que chegava ali, ou com a molecada que tinha que vou levar um pacote de bolacha, tal, ou você chegava com o pacote de bolacha, já comia e repartia com a galera, ou se você esconder, a galera ia lá, ó, quando tal tem alguma coisa boa, o cara ia lá, arrombava o baú do cara, ou a porta do baú do cara, roubava e comia. Então, assim, você tinha que viver o que a escola tinha. Ou o cara se transformava em homem ou bandido. Ali era dois termos, né? Dois termos. Ou o cara aprendia a viver e virava homem, falava, ou virava bandido. O bandido. Os dois caminhos à disposição, né? Dos dois caminhos à disposição. E você tem muita amizade ainda com o pessoal que estudava com o senhor lá? Tem.
Tem convívio ainda, tem muita gente aqui em Chapadão ainda, da época de escola, assim. Isso. Eu tenho aqueles caras que aguentaram até no final mesmo, assim, quando eu cheguei lá, que eu fiz amizade com eles, os caras já formou, tá na área, outros fez melhoria, foi lá e fez um curso a mais, cara que trabalha na área, se deu bem, tá bem. Então quem se dedicou e passou, conseguiu formar, a maioria dos meus amigos tá bem. Amém. Bem mesmo. Assim, financeiramente, com família estruturada. E assim, e a gente sempre, quando se encontra, a gente conversa, bate papo. A gente tem um grupo da Escola Agrícola. Até hoje. Até hoje. Você vê uma coisa que tem mais de 20 anos, os caras conseguiram um achar o outro, um manda um contato, tem um contato desse. Criaram um grupo, daí se fala, né? Um já é pai, o outro já é avó, que era mais velho. Você tá com o celular aí? Hã? Você tá com o celular? Meu celular tá ali na mesa. Vou falar pro André trazer o celular aí. É. E aí, vamos fazer um vídeo aqui, vamos mandar lá no grupo agora. Oh, legal. Da galera da Escola Agrícola. É. Vamos mandar um abraço pra essa galera lá. Uhum. E aí, Marcão, você veio pra cá, você ficou 5 anos estudando lá. 5 anos estudando lá. E nós viemos pra cá. Uhum. Começou a trabalhar com o quê? Então, os meus tios sempre mexeu com obra aqui no Chapadão. Sempre mexeu com obra, construção civil. Daí eu faltou um ano lá para terminar, a escola fechou, vim terminei meu último ano letivo aqui no Chapadão do Sul, né? E daí eu não quis fazer faculdade. Porque até então eu tinha 2 irmãos fazendo faculdade. E para minha mãe era muito ralado. Eu fui um cara assim, desde quando eu vi minha mãe trabalhando em fazenda, mexendo com cozinha, com aquelas coisas pesadas, eu ficava muito com dó do suor da minha mãe, do dinheiro da minha mãe. Eu até falo pro meu filho, quando a minha mãe fala assim, Marcos, eu vou pra cidade. Daí a mãe chegava, e que a mãe ia, de vez em quando visitar nós em Costa Rica. Daí ela falava, mãe vai comprar umas roupas pra você. Eu falava, mano, não precisa comprar pra mim não. Porque assim, eu sabia de onde a minha mãe tirava o dinheiro, eu ficava com dó dela gastar comigo. Eu tinha minha roupa, pra mim a roupa estava limpa, estava tranquila, de boa. Tava bom, já. Eu até conto isso com meu filho, entendeu? Hoje a gente já assim, graças a Deus tá vivendo em outras épocas, né? A gente quer ver o filho da gente mais bem vestido, mais isso. Então a gente faz questão. Mas eu sempre conto a história pra ele assim, que quando a minha mãe vinha, né? Eu ficava, mãe, não precisa comprar tal coisa pra mim não. E que a gente vivia essa época lá em Costa Rica, uma vida muito simples. Só que, porém, muito feliz também, né? Eu sempre falo pra minha esposa, a gente morava... Quando meu pai se separou da minha mãe, poucas pessoas tinham casa em alvenaria, né, Costa Rica. E assim, graças a Deus, meu pai podia dar uma vida melhor pra gente. A gente morava em uma casa de alvenaria. Meu pai tinha aquelas caminhonetas da época, D10, S10, que eram as Hilux da época. Momento. Então, até hoje, né? Hoje... mas na época eles eram nova, né? Não, mas até hoje, assim, vamos falar. Hoje uma D10, uma C10, você vai comprar quanto? 50, 60 mil reais. Boa. Então você vai comprar uma... Você viu a valorização do negócio e a qualidade do produto. Sim. Então a caminhonete hoje, vamos falar, um S10 2008, vale isso mais ou menos, eu acho. 2010. Por aí, isso aí mesmo. Deve valer. Mas uma C10 ano 92... cara. Ela vale os 60, 70 mil, se ela tiver arrumadinha, organizada, mecânica. Sim. Então você vê a valorização do que era feito lá atrás. Sim. A qualidade, o produto. Sim. E nessa época, então, o que não valia uma caminhonete dessa? Não, era o carro do momento. E outra coisa que eu sempre falo pro meu filho também, aquela época você podia, vamos supor, nós éramos 4 irmãos. Quando meu pai falava assim, ó, vai eu e sua mãe aqui, ou as suas 2 irmãs aqui dentro da caminhonete, dentro da cabine que falava, né? E nós ia em cima, pra nós ir em cima daquilo lá, segurado, tomando aquele ventão, descendo assim, era coisa de super-herói. O senhor tá falando e eu tô lembrando minha infância. Era Cresci, top demais. Minha mãe tinha uma Pampa. Pampa é Pampinha. das antigas também, eu sei. E aí a gente mudou pra Brasília e com a Pampa. Aí, como que vinha de Brasília pra cá? Ou eu vinha Em cima? deitadinha assim nos pés da minha mãe, assim, deitada no colo, ou tinha capotinha, vinha com um colchão lá atrás. Quietinho lá em cima. Brasília, morrinho, 350 quilômetros, ó, pista única, e eu deitadinho lá atrás no colchãozinho, sabe? Legal. Então a polícia tem que ficar quietinho, então passava, rapaz, e assim, a gente vê que aquele tempo era um tempo bom. Esse foi meu primeiro carro. Meu primeiro automóvel que eu tive foi uma Garelli. Uma Monarch e uma Caloi. Tive uma Caloi boazinha, que eu era menor, aí não podia. A Monarch tinha um tanque debaixo do banco, você lembra? As mobilete.
Ah, sim, sim. Lá a gente chama de Garelli. Garelli. Eu tive uma também. Tem É, dessas a Monarch tinha um tanque assim e a Caloi era mais baixinha, então mais baixinhas. alcançava o pé no chão. As Caloi era melhor, né? Era melhor que as Monarch, né? Ué, eu achava bom, e assim, e que lá pra mim era a mesma coisa de eu ter um R1, sabe? Tirava a tampa do escapamento dela, o bicho, o rabo Fazia um grosso. barulho. Mas as Caloi as Caloi era mais top. Era um pouco mais caro. Eu também tive uma mobilete, eu falava mobilete. Na época, Mobilete, ou é mobilete ou é Garela, lá a gente E chama... o problema delas ali, quando esquentava o tal do freeze ali, dando aqueles negócios, né? A Monarch tinha isso. Você Quando falando em esquentava, tinha que parar e esperar. companheiro custoso, Hum, aí você tinha uns amigos, quando chovia os caras passavam a graxa na correia, se ela não fosse de corrente, aí você só ia pra casa empurrando, porque os caras passavam a graxa assim, aí a correia deslizava na chuva, ele não andava nada. não andava nada. Não tracionava. Ou você tirava a correia e sujava a mão, tudo, tirava a camisa pra você limpar aquilo lá pra andar, ou você ia empurrando pra casa. Tá. Então, assim, vivi isso, tempo bom. É. A minha era cheia de mania, sabe? Uhum. Na época da chuva, às vezes não ia aceleração e você aprendia a arrancar a tampinha do carburador. Aí Tá. você punha o dedo assim, dava uma pressãozinha no ar no carburador. Pra dar mais gás. Aí você acelerava aqui, tó, e mandava um arzinho assim, aí o negócio embalava, rapaz. Chegava a qualquer lugar fedendo óleo 2 tempos. Sim. Você chegava, o cara festa. sabia que você chegou. Seu perfume era gasolina e óleo 2 tempos. E, na época também tinha uns amigos meus que tinham aquelas motos RD. RD. Eu gostava do barulho daquelas motos, mas também pra quem tinha uma namoradinha ou tinha aquelas motos pra chegar numa festa, na igreja, em algum lugar, chegava o óleo 2 tempos também. Óleo né? 2 tempos também. Tempo bom isso. Mas é um tempo bom. Hoje eu falo assim, lógico, a gente tem que falar assim, tem um bom gosto de estar cheirosinho, arrumadinho. Certo. Mas antigamente a galera tava cheirosinho, mas um cheiro de gasolina era normal. O óleo 2 tempos chegou o óleo normal, né? Não tinha vergonha, né? É porque eu acho que a essência nossa não tava nas coisas. Sim. Tava na amizade, no tempo de qualidade. A gente sentar que era prazeroso. Os companheiros. Sim. Não tinha... O bullying era a brincadeira do dia. Então assim, ó, a gente curtia com o outro, chamava o outro de cabeçudo e o outro já falava assim, e você, que é orelhudo. É verdade. E quer ver, voltando ao assunto da escola agrícola lá, penso em escola que dava apelido. Eu tinha uns 300 apelidos, só que eu não ligava para apelido. Fala um apelido aí. Eu tinha apelido de Tucano, pelo jornalista. É um pouquinho grande, não é tão grandão não, mas eu tinha um apelido de Tucano. E diz que é o único orc que não para de crescer, né? Ixi, Você sabe que então... acho que o meu parou de crescer. Não. E aí? Tinha apelido de beijo de patrola, com a boca meio Beijo de grandona. patrola. Beijo de patrola. Meu Deus do céu. Então assim, mas assim, eu sempre fui sossegado, sabe? Um cara que não dava moral para apelido, era eu. Você não pode achar ruim. Não achava ruim, tudo que falava beleza. E voltando ao outro assunto da escola agrícola, eu sempre falava lá também. Mas hoje eu te vi com um apelido diferente, Marcão. Eu acho que você transformou sua vida. Porque nós andando, eu vi os outros chamando assim, ô Marcão, Marcão do Povo, ô Marcão do Povo. Aí, mudou, hein? Mudou o apelido. Mudou, hein? De beijo de patrola pro Marcão do Povo, evoluiu igual Chapadão. Eu acho que você cresceu junto com a cidade, Marcão. Não, a gente também mexe com bastante povo também, com gente, é coisa eu lido com construção civil, né? Hoje a minha área é construir. Assim, e aí você começou a contar pra mim, a gente desviou o assunto um pouquinho. Isso. Que quando você saiu da escola agrícola, seus tios trabalhavam nessa área. Isso, com obra. E aí como que foi? Quantos anos você tinha quando você começou a lidar com seus tios na obra? Eu tinha 16 para 17 anos. 16 para 17 anos. Porque assim, o trabalho, como eu só tinha o tempo de estudo, o trabalho que dava um pouquinho mais de dinheiro era construção civil. Certo. E eu sempre tinha aquela mentalidade de ajudar minha mãe. Ajudar minha mãe, porque assim, eu sou dos filhos, eu sou o segundo mais velho. Eu tinha 2 irmãs na faculdade. E a gente estava construindo. Segundo dos meninos mais novos. Certo. E eu falei, vou ajudar meus tios, porque é a profissão que estava dando, eu falei, vai que eu vou aprender isso. Então eu comecei. Com 17, fui indo, com 20 anos já estava de meia colher, 21 já estava pedreirão, e depois comecei a pegar uma obrinha aqui, uma obrinha ali, e fui mexendo, entendeu? Fui pegando conhecimento, né? E fui indo, e hoje, graças a Deus, eu tenho o meu próprio
os meus próprios clientes, né? Assim, meu próprio cliente. Você tem uma construtora, hoje uma também, equipe. Hoje tem uma equipe, hoje também tem uma consultora, tem um CNPJ aberto, já está há uns 8 anos. Que né? isso, Hoje está eu consolidado no mercado. hoje até o nome da minha consultora colocou o nome da minha família, Consultora Santana. Meu Santana. CNPJ puxar, aparece lá, Consultora Santana. Então, assim, e até na época, assim, que quando você recebe de 20 anos, 20 e pouco, eu fui tendo esse conhecimento, fazendo obra, gostando do que faz, assim, porque eu também não ligava para a construção civil. Eu sou apaixonado por obra. Certo. O cara me deu um terreno assim, ela falou, vamos limpar o terreno, nivelar, começar a fazer edificação, pegar um desenho arquitetônico, olhar para o desenho e começar ali. E eu comecei a ver que eu tinha paixão por isso aí, gostar. Achou sua convergência? Achei. E assim, o cara mexe com obra, mexe com gente, arruma assim. Eu gosto da parte também de mexer com a peãozada, com os pessoal, com o companheiro. Você entende a dificuldade dele? Sim. Você olha ali, você se identifica. Se identifica. Fala, rapaz, a dor dele é a minha dor também. Vamos por aqui. Vamos estar Entendi. junto. Entendi. Quem não sabe, eu penso assim, como eu tive muita dificuldade em aprender algumas coisas, eu sempre dava oportunidade também. O cara chegava, eu sei fazer, mas não tem as ferramentas. Eu falei, não, vamos comprar então. E se você escutar se você dedicar, vai aprender. Então, assim, eu também, graças a Deus, assim, olha para minha jornada, tem muitas pessoas que eu ajudei, assim, ensinando o trabalho também. Que hoje segue caminho solo. Por exemplo, eu tenho um rapaz que trabalha comigo hoje na parte de revestimento, eu tenho 2 pessoas que colocam piso para mim, só piso. Esse rapaz chegou numa época que eu estava fazendo uma construção aqui no Chapadão, uma construção bem difícil, na hora de acabamento, que esse acabamento em alto, de altura, tava fechando eu tava com uma construção de 1.000 e poucos metros, fazendo 2 barracão e um escritório pro cara. 2 depósitos, cada um tinha uns 400 metros cada um, e fora o escritório. Então eu tava com 1.000 e poucos metros de obra, fazendo pra esse cara. Eu tinha só aqueles restos de obra, aqueles acabamentos mais difíceis. O cara passou de bicicleta, passou na rua, precisa de um pedreiro e tal, eu preciso. Contratei o cara, falei, vou testar esse cara no serviço mais difícil que eu tenho. Vou testar no mais difícil. Ele foi lá, fez o mais difícil. Ele falou assim, sabe uma coisa que eu tenho? Eu tenho vontade de aprender a sentar piso. E eu falei para ele assim, se você continuar com essa dedicação, aí eu vou assim que tiver oportunidade, eu vou te ensinar. E você já sabia? Eu já sabia, porque assim, eu já sabia que eu tinha aprendido essas coisas com meu tio também. E o cara fez o mais difícil, ajudou a acabar, depois nós lavamos a obra, né? Vamos começar com a aplicação do piso do chão. Fui lá e ele começou me ajudando, serventindo para mim. Expliquei como saía com o piso, com o esquadro, certinho, e fui ensinando. Hoje esse cara, ele já dá uma aula para mim, ele se dedicou, hoje ele só mexe com essa parte. Ele sobressaiu. Ou seja, ele superou. O aluno ficou melhor do que o professor. Eu falo para ele com razão. Hoje eu não tenho esse tempo de dedicar muito, questão de parar para pôr a mão na obra, porque hoje o meu trabalho, eu até falo assim, é mais cuidar. É passar numa obra, cuidar. É o mestre ali. É o mestre, é fazer esse papel que eu tenho que fazer e fazer com excelência. Passar, cuidar, olhar, ver se está alinhado, questão de limpeza, se não falta material. Certo. Né? É a gestão. É a gestão do negócio. A gestão. Porque é a Santana que está em jogo, né? Sim. É o nome da Santana. Então você está ali zelando pela Santana. E o time, eu acho que também tem consciência que eles levam o sobrenome Santana, né? Sim. Hoje a Santana não é somente a família Santana, não é somente a família do Marcão em si de sangue. Sim. É a família empresarial. Hoje é o sustento de casa, é a consultora. Né? E esses dias, Panto, o que acontece? Esse tempo atrás, meu filho até assim, ele anda muito comigo, assim, eu sempre coloquei para andar junto. Já está com 13 anos, eu fui para minha esposa, eu quero que o André anda comigo. Porque assim, sobra muito tempo em casa, anda comigo. É tranquilo, eu falei, não precisa assim, colocar serviço pesado, mas ajuda em questão de muita coisa na obra. Boa. Ele vê coisa que eu não vejo, assim, pai, tá limpo ali, pai, dá para nós colocar o ferro assim, o bloco assim, para armazenar o terreno do cliente para ficar mais arrumado assim. Né? E ele já gosta dessa área. E esse dia ele falou para mim, pai, eu tô precisando fazer arquitetura para o futuro te ajudar. Eu escutei isso dele, nunca nem cobrei dele. Eu falei, uau, filho, top. Vou te apresentar alguns bons profissionais que eu conheço, viu, Marcão? E ele gosta muito de desenho, ele tem vários programas no telefone dele de desenhar. Ele me ajudou muito em questão de, pai, vamos fazer um orçamento, que a gente fazia muito antigamente, aquele orçamento com a caneta e o papel, né? Hoje ele faz em PDFzinho, organizadinho,
os pontinhos ali. Isso faz diferença, né? Faz. Quando você manda pro cliente? Sim, é o que eu aprendi com o meu filho. Faz diferença, né? Que eu já vi aquele tempo do IEPA lá atrás, lá com o tio, né? Os baianão mais rústicos. Daí falou, não, hoje o esquema é assim, pai. Manda o telefone da consultora, tal, telefone, isso. Então, assim, quando a gente pega e eu falo assim, até voltando um pouquinho antes, assim, até, né, eu quero fazer um agradecimento pra minha esposa, porque minha esposa me incentivou muito na época. Porque quando, assim, a gente pegou muita dificuldade. A gente fala assim, hoje a gente tá aqui, igual eu falei pra você, eu tenho, né, hoje, juntando as maiores obras, assim, pra falar, né, a gente tem, eu falo assim, obra, tudo é obra, seja pequena ou grande, mas eu falo assim, as minhas, eu tenho 7 obras boas, grandes, tocando. E fala assim, questão, minha esposa me incentivou muito, por quê? Na época eu peguei alguma dificuldade, e eu recém-casei, falei assim, amor, acho que não vamos passar da cidade, por quê? Eu cheguei aqui de Costa Rica, eu fui muito ajudante do meu filho de pedreiro, eu fui vender picolada pela cidade, e tem muito veterano aqui, acho que não vai ter oportunidade para nós, não vai ter oportunidade para nós trabalhar aqui, para a gente crescer aqui. Eu falei assim, vamos passar daqui, vamos achar todo lugar, porque daí se eu vou para um lugar, eu chego lá e falo assim, eu sou pedreiro, eu sou construtor, eu sou mestre de obra, eu acho que eu vou ter mais chance que aqui. Daí meu falou assim, não, Marcos, eu acho que o nosso esquema é aqui na cidade. E daí minha esposa foi me dando uma força também nessa parte. Foi fazendo eu sonhar. E voltando até um pouquinho antes da história da esposa, o que acontece? Eu conheci minha esposa na internet. Não sei se eu te contei essa parte. Ah, não era de Chapadão? Não, era de São Paulo, Mauá, grande São Paulo. Ah, então eu conversei com ela. Viu uma cultura, já viu uma cabeça da cidade grande. Sim, eu conheci ela assim, resumidamente falando. Eu conheci ela na internet, numa sala de bate-papo cristão, evangélico, protestante, certinho. Você já era cristão? Sim. Você é de família cristã? Sim, sim. Então sua avó, sua mãe era irmã do coque? É, irmã do coque, antigamente. Era o tempo de orar. Essas aí, E esse tempo mesmo. Não sei se você viu falar de circo, voltando nesse assunto do irmão do coque, circo de oração, já viu falar? Circo de oração, minha avó, minha mãe participou muito. Era aquele tempo que ela, com a minha mãe, das mulheres arrumar a casa tá arrumada, nós vai pra igreja orar pelos maridos. Orar pelos maridos, juntava as irmãs, circo de oração, ia pra igreja, orar, cantar, e voltava para fazer a janta. E as mulheradas não tinha. O tempo era isso aí, casa, igreja. Entendeu? Eu nasci num lar cristão, tive essa graça. Mas como todo, às vezes, bom assembleano, desviou, né? Uhum. Vivi o que eu tinha de viver. Minha juventude foi som automotivo, caldas caldas e pau quebrando a voia. O pau durou. Então, assim, eu tive meus momentos de vida que eu desviei da palavra, mas sempre entendi o quê? Que eu estava num nível que eu estava afastado do Senhor e eu estava priorizando o quê? Uma satisfação própria. Mas sabe quando você trabalha na diária, que você não quer compromisso com o futuro? Esse era o meu pensamento. Eu estava trabalhando na diária. A partir do momento que eu quis uma segurança para o meu futuro, eu sabia qual caminho que era. Eu tinha que fichar. Eu tinha que ter compromisso com aquele que me dá a obra para mim executar. Então foi aí que eu voltei para a igreja. Assim que um ponto de start disso foi quando eu decidi casar. Quando eu namorava, eu não namorava na igreja. Mas quando eu decidi casar, eu sabia a convicção que a única opção do meu casamento dar certo era na igreja. Pelas experiências que eu já tive, pelos amigos que eu tinha, pelo convívio que eu tinha. Se eu não saísse daquilo ali, não tinha outra coisa melhor. Rapaz, e as coisas acontecem tão na vida da gente assim. Tô ligado no barulho aqui, não sei se o pessoal de casa vai escutar. Mas o seu é tão forte, eu acho que esse negócio seu aí, que as coisas acontecem. A gente ficou aqui desde cedo aqui gravando alguns vídeos aqui e tal, chamadas para nossa comunidade, e não ligou nenhum barulho. Agora a bitoneira ligou, rapaz. Escutei agora. Então você chama o barulho, você chama o movimento de construção, Marcão. Aí, ó. Tô achando que você causa essa coisa de construção. Só foi nós começar a bitoneira. Trilha sonora. Trilha sonora, boa. Então, assim, o que eu acredito, Marcão? Que a gente, então, eu tive essa cultura de círculo de oração. Porque eu sempre cresci com a minha mãe tendo alguns amigos.
E eu vou te falar qual que são as amigas dela. O meu modelo de negócio foi vendo minha mãe sempre orar. Legal. Uma mulher de oração. Então se hoje eu estou de pé foi porque ela guerreou de joelhos. Boa. Né? Se a gente se mantém de pé, porque as nossas esposas Teve de guerreiam de joelhos. Sim. Então acho que a nossa posição não é com a espada na mão, não é com revólver na cintura. A gente tem armas. Eu Sim. particularmente tenho armas de fogo. Mas Certo. eu não tenho arma de fogo não é para matar os outros, é para não morrer. E eu acho que a nossa maior proteção é aquela que a gente fica nas posições de joelhos. Sim. Então sim, eu acho que a maior proteção que a gente tem é a nossa família orando, é a nossa família intercedendo. Eu acho que de nada vale toda a segurança do mundo do homem buscar se ele não tiver Deus para proteger. Sim. O dia de amanhã pertence a Deus. Sim. E voltando a esse raciocínio, eu acho que eu estou prolongando muito, eu quero te escutar, não é nem falar. Porém, eu queria honrar 3 mulheres na cidade de Morrinhos, que eram amigas da minha mãe. Assim como minha mãe, existiam as mulheres do círculo de oração, que era a dona Tereza Leite, já falecida, a Lucilene, e eu chamava a dona Aparecida de vó Aparecida. Ó, Aparecida. Os netos dela eu considero como primo. Legal. Hein? Por quê? Porque a gente cresceu junto, era tão unida uma amizade que a gente cresceu as mães orando e os meninos brincando. Legal, hein? Então as mães se reuniam, as vós no caso, e a gente reunia para brincar. Então era a avó Psida, minha mãe, a irmã Lucilene, que eu tenho também o filho dela, como se fosse um parente meu, Pedrão, Legal, hein? e a dona Tereza Leite. A dona Tereza Leite, que até então eu posso estar distante, poderia estar, que eu tinha convicção que ela estava intercedendo pela minha vida. E quando arrochava, desde novinho, o que eu falava? Rapaz, eu vou passar lá na dona Tereza Leite para ela orar para mim, o trem tá carregado. Já se lembrava. O espírito está agitado. Então, sim, eu acho que se todo mundo puder ter experiência, ele pode estar desviado do caminho que ele sabe aonde ele busca o socorro bem presente. E a pessoa lembra com quem que ela pode se contar, né? Então, eu queria fazer um convite àquele que, Chapadão do Sul, que não tem ainda, não teve a experiência, ele não sabe o que é ir numa igreja. Aqui a gente tem pessoas capacitadas para cuidar dessas pessoas. Sim. Tenho quem? Dr. Zé Ricardo Perina, um cara que ele tem autoridade no desenvolvimento pessoal hoje. Então acho que assim, ele procura a nossa casa, como das Nações Chapadão do Sul aqui. Boa. Que eu acho que ele vai cuidar dessas pessoas ali e vão ser bem cuidadas. E eu acredito que a gente vive uma nova era. Não é a era nossa que a gente se desligava. É uma era mais apaixonada. Eu vejo pessoas entrando na igreja com uma paixão diferente do que a minha que eu entrei lá atrás. Sim. Então, foi bom saber. Nós vamos no círculo de oração aí. Vamos ativar esse círculo de oração aí para nós ir na família sua, rapaz. Saindo daqui, nós já vamos ligar para eles para eles orar para nós. De volta. Boa. Eles orar para nós. E aí, Marcão, você teve a dificuldade, aprendeu, começou nesse crescimento seu. Qual que foi a maior dificuldade sua saindo, transicionando? Servente, pedreiro, trabalhando para os outros e começando o seu próprio negócio. Quando você viu que a hora estava certa? Então, eu falo assim, a hora foi quando eu comecei a acreditar em mim mesmo, entendeu? Eu falei que foi essa coisa que a minha esposa causou em mim. Eu falei, não, você tem que começar a confiar em você mesmo, que você é capaz. Porque até então eu queria também sair dessa cidade, né? E eu comecei a confiar. Não, vença por mim, não, vou conseguir, fulano tal também conseguiu, também posso, né? Que Deus tá aí, eu comecei a pedir para Deus a oportunidade. E aparece a oportunidade aqui e ali, eu vou lá e faço, e o negócio começou a surgir devagarzinho, né? Surgindo. Então eu louvo muito a Deus também pela vida da minha esposa também, que ela me incentivou muito, entendeu? Pra cima. Você começou, né, com quantos funcionários? Na época comecei eu e um ajudante. 2 funcionários, você e mais um. Eu mais um. Falei, começar eu mais um, vou ver o que dá. Eu não tinha, na época não tinha muita ferramenta, alguma coisa não tinha, alugava, pegava emprestado, entendeu? Com um tio meu, sempre tinha um tio que mexe com obra aí, né? Tio, amigo. Eu vou, se eu não dar conta, eu chamo meu tio, ele me explica ali, me dá um socorro. Já teve algumas curações assim, certo, que dão um pepino no rosto, vou chamar meu tio aqui.
Eu já sempre tive amizade com meu tio também, né? Então, foi indo. E aí, hoje você tem quantas pessoas? 14 com você? 14 comigo. 14 com o senhor. É. Com o senhor. É. Então a empresa saiu de 2 funcionários e hoje é uma empresa 14 com o senhor que são fixos. Fora aqueles que ainda são empregos indiretos, né? Por exemplo, tem empreiteira ali para você fazer, às vezes, só o cara só puxar o telhado. Um eletricista. Um eletricista, alguma coisa que o senhor dá emprego para outras pessoas no informal. Isso, na diária, né? Sim. Que a gente fala. Aqui nós falamos sobre empreita, né? Quando você pega faz esse papel o senhor terceiriza, tarefa, né? Terceiriza uma tarefa para outro também. Então isso é importante, eu vejo assim, e fico motivado, sabe? Como que o senhor chegou? O senhor foi buscando volume para depois crescer na equipe, foi pegando obra, aumentando o volume? Sim. Por exemplo, pegava uma obra e já falei, não, preciso deixar alguém para cuidar ali, um cabeça. Pá, deixa ali, né? E pegava o serviço, não, preciso de um cara que manja para ter esse cuidado aqui. Porque eu falo assim, cada lugar a gente tem que ter uma pessoa que manja da coisa para cuidar, porque cuidar de tudo a gente não dá conta, né? Senão fica muito sobrecarregado. Então fui também tendo essas pessoas que eu podia contar. Gente que queria fazer o melhor, gente que queria estar ali, somar junto, né? Por mais que eu passava de tarefa, mas fazer uma tarefa bem feita, né? Que ganha até a nota também, né? Lembrando o tempo da escola, né? Caprichar na tarefa. Então tive pessoas também que estavam procurando a mesma coisa que eu, crescer, né? Igual eu te contei no começo, esse rapaz do piso. Hoje ele já tem um cara que trabalha com ele, que pega serviço de mim, passa para ele tem uma equipe dele. Boa. Ele trabalha dentro do meu serviço. Ele já faz gestão. Porque antigamente só tinha ele que colocava piso para mim. Hoje ele não consegue colocar piso para mim. Ele já tem você cresceu do tamanho que você foi... Quem estava com o senhor foi obrigado a crescer também. Foi obrigado a crescer também. Boa. E eu falo até nisso. Quando a gente conecta com pessoas maiores que a gente é obrigado a crescer. Sim. Ele conectou com o senhor cresceu, o cara cresce junto. Sim. Boa. E falando um pouco até desse cara aí que eu sempre falo também com ele, quando ele chegou no Chapadão, ele chegou, tava com aquele pensamento pequenininho. Ele tinha um carrinho, falou, eu vou ficar com esse carro mesmo. Daí o carro dele não tá legal, eu falei, cara, se não tá legal, compra um carro, financia, vai pagando, você é capaz. Um dia eu peguei a mesma coisa que uma pessoa fez comigo, peguei um caderninho e falei, você ganha quantos? Coloquei o que ele ganha. O que você gasta de mercado? Eu falei, se você está sobrando isso aqui, paga isso aqui de parcela. Ele trocou de carro, daí depois veio uma outra época de loteamento. E o senhor é bom nessa gestão, de controlar... Da matemática. Eu sempre gostei de matemática. Isso é bom então, para controlar. Hoje sim. Eu até falo para minha esposa, teve um tempo que nessa parte da matemática, de colocar todo mundo da caneta, eu era deixava meio de lá, mas eu vi a importância de tudo ali, caneta e papel. Isso mudou também a história da sua empresa. Da minha empresa, a minha gestão da casa, de empresa, de coisa, mudou muito, desde quando comecei a colocar tudo na ponta do caderno. Uau. Então assim, a gente aprendeu, fez de uns anos para cá, mudou. Porque antes de vamos supor, seja a gestão lá de casa, água, luz, internet, mercado, tem isso. Todo dia 10 é isso? É isso. Dá para fazer isso? Vamos ver lá como que tá aqui. Tá. Nós vamos viajar, vamos fazer uma programação. Até nisso a gente faz. Lógico que pode passar ou faltar, mas tem ali um parâmetro, né? Certo. Entendeu? Por exemplo, até a gente fez e o meu menino também gosta muito disso. Ele aprendeu a fazer isso comigo. Vai sentar na mesa, vamos para São Paulo. De São Paulo nós vai para praia? Lugar. Nós vai gastar o que nisso? Meu menino, quantos quilômetros que dá? Meu menino já pega o pedaço. Faz orçamento pro negócio? Ele cria um orçamento pra viagem? Ele começou a aprender também. Ele entra num site e você vai passar por tantos pedágios. Depois tantos, mais ou menos. Mais organizado que eu aí. Eu tenho que fazer um podcast com ele. Daí ele começou a fazer isso aí, vamos pá. Né? Daí, até esse ano foi engraçado, a gente tem algum sonho pela frente aí, né? E ele falou, nós temos que fazer a listagem aqui, até dos passeios nossos esse ano. Nós vamos em tal lugar, nós temos algumas coisas que a gente quer fazer esse ano, nós já listamos e falei, vamos deixar aí, como você tem coisa que a gente sonhar, a gente não alcança, né? Certo. Então, a ideia é essa aí. Chapadão do Sul, você tem ideia mais ou menos quantas casas você já construiu aqui? Já foi bastante, hein? Ou nessa matemática você não tem? Não tem.
Ó, eu até assim, no comecinho, quando eu comecei a pegar obra, eu peguei uns caras assim, eu tenho muita amizade com esse senhor até hoje. Eu falo assim, é um senhor que exigia muito de mim. Era um cara assim que era porreta Qual que é o mesmo, nome dele? senhor Nivaldo. Eu tenho amizade com ele, com os filhos dele, de qualquer hora você precisar dele para qualquer coisa, para indicação, qualquer coisa, tem eles, porque assim, foi um cara que me ajudou muito. Mora aqui até hoje? Mora Mexe aqui. com construção? Só pra esse cara eu fiz 8 casas boas pra ele. Ah, tá. 8 casas. Empresário aqui da cidade. É, esse Univaldo é. Um dia eu tava lá, que eu morava lá, eu vi ele limpando o terreno. Ele limpando o terreno. Eu fui lá nele, lá conversar com ele. Ele falou assim, Nivaldo, eu não conheci ele, né? Falou, boa tarde, perguntei o nome dele. Eu falei, tô limpando esse terreno aí. Eu falei assim, você precisa de alguém pra construir essa casa aí? Já tava meio Colher boa? colher boa, meio animado. Já tava, né, na cabeça já fazia já algumas casas. Ele falou assim, você me dá um preço bom, eu negocio. Você tem casa? Ele nem perguntou muito de referência. Você sabe fazer? Sei. Ele falou assim, é o seguinte, eu tenho tempo para fazer esse terreno aqui dos meus filhos, e se você não ligar, eu vou estar todo dia aqui na obra. Eu gosto de estar acompanhando, eu vou colocar regra na sua previsão para ele estar reto, eu vou colocar prumo, eu vou olhar o seu reboco. Ele entendia. E outra coisa, eu não quero que você pegue essa obra e passe para outra. Se você quer fazer, eu quero. Só que não tinha equipe naquela época. Eu falei, não. Foi a primeira casa? Das casas grandes foi uma casa, né? E você só trabalhava você e mais um? Eu já trabalhava com eu e mais dois na época. Ah, já que tinha crescido da primeira etapa. É, já trabalhei eu, um pedreiro e já tinha um servente. Certo. Você lembra quantos metros quadrados foi construído? Essa casa dava quase 200 metros. Então já significou, você fazia casa de 70 metros quadrados? Sim, fazia muito serviço nos lugares mais simples da minha cidade, nas Coab, um lugarzinho mais simples. E quando esse cara me deu, eu falei assim, isso aqui vai ser uma oportunidade. Uau. E o que aconteceu? Eu fui fazer aquela obra, eu falei para minha esposa, eu vou fazer essa obra desse velho, fazer o mais caprichoso possível. E assim, fui fazendo, Pegou aquilo ali como modelo. Eu quero que faz assim. Eu falei, não, beleza, vamos fazer. Peguei como modelo. Então, só para esse senhor, e quando eu fiz uma casa para ele, duas, os filhos dele chegou em mim e falou assim, cara, você tá aguentando o meu pai, que essa cobrança tudo... Isso, né? É bom. Você é bom, você vai dar certo com nós. E você vai dar certo com a gente. Então, o que aconteceu? Tem muita história dentro de história, né? Não, e assim, eu tô aprendendo. Ó, só nesse pedacinho, nesse trechinho aqui, eu tô aprendendo o quê? Uma coisa que eu vi meu sogro falando pra mim. Sou muito amigo do meu sogro. Meu sogro falou assim pra mim, ó, Júnior, meu pai sempre falava pra mim o seguinte: quem anda à toa não fica à toa. Você pode sair de casa à toa. Rapidinho, se você for bom, você arruma um trem pra fazer ali. Boa. Então quem anda à toa não fica à toa. Então, o Júnior, o que aconteceu dessas casas que eu fiz pra ele, dessas 8 casas? Eu fiz 8 casas pra ele. E depois, as pessoas começaram a me procurar. Você que fez essa casa fulano de tal, o arquiteto fiz, você pega mais alguma obra por fora? Eu falei, opa, tá na hora de eu fazer uma equipe. Ó. E tá na hora de eu começar já a melhorar meu preço com esse cara, ou ele confiar que eu vou colocar outra pessoa pra fazer a casa. Daí eu falei pra ele. Ele falou assim, se o cara for bom, porque ele viu que ele ia já, eu tinha que crescer. Ele viu que eu ia sair dele. Ou ele acreditava no meu taco, a outra pessoa que ia colocar. Daí eu comecei, falei, não, eu preciso pegar, preciso ter um crescimento com arquiteto. Eu já saí do cara e fui pro arquiteto, porque o arquiteto faz projeto todo dia. Você saiu do mestre de obra, pegava às vezes... Do dono do empreendimento, né? Que ele era mestre de obra e dono do empreendimento. Que quem tinha o dinheiro era os filhos dele, ele só administrava, cuidar de comprar. Mas sabia a autoridade de cobrar. Sabia. Se o prumo estava errado... E esse seu Nivaldo, ele sabe mesmo, assim, ele sabe corrigir, fazer. Então, assim, eu aprendi muito com ele. Certo. Muito com ele mesmo. E depois isso aí, esse tempo de crescimento. Até uma vez eu fui em Mineiro fazer uma obra pro filho dele, né, dessa amizade que eu tinha com os filhos dele. Uma vez foi lá. Eu falei assim, e a gente contando a parte que a gente cresceu muito simples, dessas partes simples, eu fui uma vez esquadrejar a obra que ele pediu pra mim. Ele falou, quero que você venha aqui em Mineiro, vou pagar a sua diária, sua estadia, você vem aqui pra esquadrejar, que eles compraram pra fazer um barracão muito grande, eu tinha que ficar alguns dias ali pra esquadrejar essa obra, pra nivelar, depois ele soltava os peão dele. Daí eu falei pra minha esposa, eu vou lá atender ele. Você arruma minha bolsa aí, eu vou lá atender ele, porque assim, eu tenho que honrar a vida desse cara, que ele foi muito gente boa comigo. E daí eu fui nessa pra atender lá. E ele pegou e tinha reservado um hotel pra mim lá. E eu até falei pra minha esposa. Minha esposa falou, não, o Marco vai lá, vai estar campeãozada, alguma coisa. Ela colocou uma roupa muito simples pra mim,
que quando eu vesti a roupa, eu fui descer vou sair como fala? Do elevador para mim ir na sala para jantar do hotel que tinha janta, e eu fiquei com vergonha da roupa que eu tava. Eu voltei, eu até liguei pra minha esposa, falei assim, amor, é o seguinte, eu vou ter que sair, pegar meu carro, eu vou lá no centro comigo, que a roupa você colocou pra mim aqui, e o cara me deu um hotel, o cara me honrou, entendeu? Eu até falei, cara, não precisava disso não, só vim pra fazer esses quatro coisas. Ele falou, não, Marcão, você ralou demais, se eu tenho hoje como vestir, você já fez tantas carnes de chapadão, eu vendi, tive meu lucro, isso aí é o mínimo que eu posso fazer pra você. Eu fiquei com vergonha que o cara fez. Eu vou te falar algo aqui, Marcão. Quando a gente vai fazer um curral, um stay na cerca, o stay é aquele que sustenta a cerca inteira. Certo. E o que vai aguentar a tensão, você sabe muito bem disso. Vai esticar, né? Sim. Porque agora, às vezes, alguém que não tem praticidade em fazenda não sabe o que é isso. Mas o stay é aquele do canto, né? Sim. Que você vai esticar, então ele vai sofrer toda a tensão, a força nele, e ele que vai sustentar o peso das outras. Se tiver um peso lá, se ele for fraco, vai quebrar. Sim. O morão, a gente não escolhe ele para a grossura da casca. É o cerne. Então, às vezes a roupa sua não era adequada, mas seu cerne é bom. Você é bom de cerne, entendeu? Então você é um caboclo aroeira. Isso aí não derruba não, bicho. Então assim, o que eu vejo, Marcão? Eu tô até apurado, porque tá surgindo tanta dúvida, eu acho que você não vai viajar hoje mais não, porque nem trabalhar, rapaz. Porque é muita dúvida para você me ensinar aqui. Eu tô tendo um aulão aqui que não é qualquer dia que eu tenho essa aula aqui. Eu quero andar com você, uma semana fazendo obra aí. Aí sim. Pra me aprender, ué. Marcão, qual que é o segredo para mim começar uma obra bem feita? Eu vi que ele te chamou para fazer o esquadro lá. Isso. Você me dá um conselho aqui. Como que eu começo minha obra bem feita? Para mim não errar no começo. Eu, como produtor rural, sei que se eu errar na planta, eu errei em tudo. Sim. A parte mais crucial que eu vejo é plantar bem. Eu não posso errar no adubo, não posso errar na semente, na quantidade de semente. O plantio ali é onde eu começo. É igual a gente trabalha. A imagem, o digital, é o começo, é o plantio nosso. Então, me fala como que eu começo uma construção bem feita. Para não errar. Então, onde eu não posso errar e nem economizar. Tem que dar prioridade para essa parte. Sim. Eu falo assim, se o cara tem como escolher, a localização, né? Se tem como escolher. E outra coisa, se tem como escolher, sempre vai falar, a casa é melhor o tal do pôr do sol. Onde o sol nasce, você faz sua casa diferente quando o sol nasce. Porque quando o sol se põe, você tem toda a sombra na frente. Certo. É a questão das escolhas, a questão só de localização e localização também de, vamos falar do sol e a lua, vamos falar assim. Correto. E o outro é o quê? O sempre o terreno. Ele tem que estar em queda para a rua, em declive para a rua, pode de toda parte de escoação de chuva, quando chover, ele cair para a rua. Tudo que não tem sujeira cai de chuva ou sujeira vai para a rua, que é o nivelamento de terreno, a terraplanagem, essas partes para dentro, né? E depois as edificações, né? Ver como é o solo, se o solo vai precisar de uma fundação em agulha ou em sapata. Né? Tem diferença de fundações. Tem, né? Se é 2 pisos, se é um piso só, se é uma casa mais simples, para também não precisar de exagerar a questão que fica ali aquela estrutura, sendo que você não tem nada em cima que é tão pesado assim. Certo. Então até assim, lógico que isso faz parte do acompanhamento do engenheiro que é engenheiro arquitetônico que faz o projeto de execução. Isso, de execução. Mas a gente também tem uma noção hoje. O cara, eu vou fazer isso, mas a gente já tem essa parte, né? Ou seja, mesmo com a sua capacidade, com a sua experiência, você tem noção também que você não constrói nada grande sozinho. Sim, você não consegue. Pra você construir algo grande sozinho, você precisa de um engenheiro, arquiteto, Sim. complementando o senhor. Um cara que vai com a maquininha ali para fazer o aterramento. Mas não chega sozinho. Não chega sozinho. Uau. Outra lição que eu estou aprendendo aqui. E aí, nessa fase de fundação, de tudo, qual que é a diferença de uma construção horizontal para uma vertical? Exemplo assim, ó, a gente tem sempre uma casa, mas agora nós quer subir para o alto. Por onde eu começo isso aí? Então, na fundação. Porque quanto mais alta ela for, mais uma base ela tem que ter boa para aguentar isso tudo, se me dá uma base só, né? Entendi. Né? E se a gente já tem uma casa e eu quero subir para cima agora? E essa casa foi feita para ser
Um piso só. Ampla térrea, né? A famosa casa E térrea. agora, vamos falar de uma reforma, por exemplo. Eu comprei uma casa. Não sei como que construir lá para trás. Então, a reforma, a gente tem que falar uma parte das obras mais incertas. Mais incerta, por quê? A gente não sabe como foi construído. Aí você tem que descobrir aonde que tem viga, aonde você pode tirar, fechar, entendeu? Porque tem essas coisas, né? Mas Aí você estuda esse lado. estuda esse lado, onde que, né, tudo certinho. Como que foi feito ali, você descobrir alguns pontos de referência, principalmente como colunas e viga. Onde você pode mexer, onde você não pode mexer, talvez não existe uma viga ali, você corta uma parede e o negócio vem para baixo. Ou você tem que criar, se dá também para criar uma viga, um sustento ali, um apoio, né? Mas tem forma para tudo hoje, né? Sabe, assim, eu aprendi várias coisas aqui nessa conversa, Marcão. Uma coisa que você falou para mim e já veio na minha mente o que o Bispo JB sempre fala, que é o quê? Se você quer ser promovido, então promova alguém para ocupar o seu lugar. Uau. Prepare alguém para o seu. E foi assim com o senhor. Sim. Começou lá e aí você pensou, rapaz, eu tenho que arrumar alguém que é igual o Marcão para ajeitar a obra. E você foi promovido hoje o quê? A proprietário. Então é uma receita que eu já escutei do Bispo JB e você é a prova viva, você é o testemunho disso aí. Legal. Então, outro ponto que eu achei bem interessante na nossa conversa é uma concretização que eu vejo lá com o Logulo, lá atrás, com o seu Carlos Logulo. Eu chamo ele até de presidente, gosto muito dele. E aí, seu Carlos Logulo sempre fala assim, Júnior, se você quer crescer, começa a trabalhar seu volume, para depois criar capacidade. Você não precisa abrir um negócio grande se você não tem volume para isso. E isso eu tenho como lição número 1 para todos os empreendedores. O que eu busco? Eu busco o seguinte, vamos buscar volume para depois buscar capacidade. Legal. Vamos buscar volume, igual você começou. 1, 2, 3 casas, 4 casas. A hora que você viu que a obra estava começando, busquei capacidade. E isso foi muito interessante. Então, nessa conversa, eu pude ter várias confirmações, tive várias lições, e agora eu quero, para poder finalizar isso aqui, eu queria fechar com algumas perguntas mais diretas para a gente chegar numa conclusão melhor. Legal. Se você pudesse escolher um ingrediente, um material para a nossa construção da jornada empreendedora, ou jornada da vida, um fundamento, eu construir uma casa sólida com meu lar e tudo mais, para me faturar na escassez. Ou seja, eu estou em dificuldade. O que não pode faltar para mim para eu construir, seja lá com qual material que eu vou usar, mas o que não pode faltar para mim para a gente crescer, minha empresa, minha família, fortalecer, na sua opinião? Eu falo dentro do... Ixi, mas se encaixa muita coisa, mas a principal fala dedicação, né? Dedicação. Dedicação. Dedicação tá tudo englobado. Dedicação, o amor tá dentro, o amor naquilo ali, a paixão, porque assim, estando isso na cabeça, eu falo assim, outras coisas fluem. Outras coisas vão fluir, porque sendo a dedicação, a força de vontade, tudo ali dentro, o resto vem. Eu sou uma pessoa que não tem dedicação e não quero fluir. Como que eu busco essa dedicação? Você sabe, me falar assim, pega na minha mão e me leva a ser um cara dedicado. Então, tem que ir direto na fonte mesmo, né? Que a fonte hoje da dedicação mesmo é Jesus, não tem outra, né? Tem que ir direto pra fonte mesmo. Buscar no pé da cruz mesmo, quando eles falam. É esperança, né? É esperança. E a nossa esperança hoje é... Se eu tiver esperança de dias melhores, virão. Eu começo a ter dedicação no que eu faço hoje, né? Sim. Acho que a principal coisa é essa, a gente acreditar que o amanhã vai ser melhor que hoje, né? Sim, sim. E outro eu falo também, né? As conexões que a gente faz com as pessoas, tem pessoas que colocam a gente pra cima, assim também pode ter pessoas que colocam pra baixo, né? Network, então. Você acredita que eu comecei a sonhar, hoje eu tenho 42 anos. Né? Eu tive algumas conexões com as pessoas mais velhas que eu, fazendo faculdade. Eu tô correndo atrás de um documento, tô correndo atrás, creio que vai dar certo. Certo. Eu tô correndo atrás, liguei pra minha esposa, assim que nós chegou de viagem agora no começo do ano, liguei pra minha esposa,
Falei, sabe uma coisa que eu vou com vontade de fazer? Uma faculdade. Você me ajuda? Eu liguei para ela, conversei com ela, e coisa que eu não sonhava. Não sonhava. Não, Você está sempre em movimento. O dia que eu encontrei um cara que era mais velho que eu, né? Inclusive, né, assim, uma pessoa até conhecida, né? Bem mais velho que eu, fazendo já a terceira faculdade. Eu falei assim, gente, olha, eu vou chegar lá, mais novo que o cara, e vai ser uma melhoria para mim mesmo. Sabe Daí que eu vejo? peguei e falei assim, eu liguei para minha esposa, falei, ó, o orçamento é esse, eu quero saber o seguinte, só você me ajuda? Ela falou, tô com você. Eu já fiquei mais animado ainda. Eu já comecei a mandar documentação e eu tô torcendo que dá certo já quando comecei esse ano, que é 5 anos para terminar a faculdade. Você conhece, você lembra do Mi aqui? Sim, Ele também mexia com construção, né? sim. Como que era o serviço dele? Então, eles pegaram até uma parte do Chapadão muito boa na época. Sim, ele chegou aqui no Chapadão, ele era empreiteiro, mestre de obra, né? Tinha uma valorização muito boa. Hoje já está melhorando essa parte nossa. Porque antigamente a obra se pegava pelo salário mínimo. Certo. Hoje já está quase lá. Já está quase lá, porque a gente ralava bastante para ganhar assim, um mínimo. Hoje já se tornou valorizado. Certo. Graças a Deus. Hoje né, tá quase chegando nesse um salário mínimo. Hoje é difícil um pedreiro que não tem seu carrinho, a sua moto, E né, ele não consegue. você, quando começou, ele já trabalhava aqui? Sim, No Mi? sim, Já pegava obra, já É. fazia? sim, Quando você passava assim, olhava a obra dele, você tinha ele como referencial? sim, porque esses caras fizeram, ele era um dos mestre-obra antigos de Chapadão, né? Esses caras tocavam muita coisa volumosa, e esses caras na época não tinha muita questão de arquiteto que a gente tem hoje. Ele já vinha lá, o Amor desse povo do sul, deles lá, já tinha tudo na técnica mesmo, essa parte que eles faziam. Certo. Ele sabia, igual você me perguntou no começo da casa térrea, o casa para 2 pisos, ele já sabia o que fazer, ele colocava para sobrar. Assim, questão do volume. Já pensava no futuro. Já no futuro. Então hoje, por exemplo, eu já mexi com bastante reforma. Eu já peguei reforma de mestre de obra que eu era servente deles. Ué. Muito lá atrás. E umas casas muito bem feitas, porque os caras caprichavam Então, na fundação, no material, o reboco. Até eu falo assim, será que o cimento naquela era mais forte? Ou os caras colocavam uma massa boa mesmo, um trem bom mesmo? Porque é muita coisa boa. Os caras antigamente era muito... Eu Serviço falo de até que é qualidade. melhor que hoje. Uau, É. isso aí. Ou as coisas tinham mais qualidade. Alguma coisa tem que até ver isso aí. Eu sou fã dele, sabia? E ele lá atrás inspirou o senhor. E hoje ele continua me inspirando. É. Numa mesa de conversa como essa, eu sou inspirado pela vida do Mi. Então, olha só Legal. pra você ver, em várias fases da nossa vida, a gente inspira pessoas de várias gerações. Sim. A gente tá falando da sua geração, da minha geração, então sim. Cara, eu gosto de graça do Mi. Legal. Se o Mi me ligar e falar, eu preciso de você aqui agora, se ele me der 6 horas, eu saio do Morrinho e chego aqui. Legal. Igual você também, sabe, Marcão? Legal. Pra gente ir fechando, finalizando, eu queria que você falasse. Eu esqueci, né? Bateu papo demais aqui e eu acabei esquecendo. Eu vou apresentar você no final. Como que faz isso? O cara vai ter que assistir até o final para saber quem é o Marcão. Ah, Mas é bom então, que tem que assistir, né? se eu pedisse assim, Marcão, define quem que é o Marcão para mim. Rapaz. Quem que é o Marcão? Então, rapaz, falar da gente mesmo é. Mas é. Hoje, falando assim, hoje, quem é o Marcão, hoje é um cara consolidado, né? A questão, fala, primeiramente, vem sempre a família da gente, entendeu? Com a minha esposa, com meus filhos, com a igreja, entendeu? Hoje eu tenho um líder que eu gosto de andar com ele, entendeu? Tô crescendo muito, entendeu? Com ele, questão de igreja. Eu tava parado até questão de música. O cara me deu mais incentivo, bora lá, entendeu? Então assim, tá perto da gente volta a falar de pessoas que conectaram a gente ao futuro da gente. Entendeu? Um cara que não vai fazer uma faculdade, tá com a entrada papelada, tô torcendo que dá certo, vai começar em fevereiro agora. Boa. Então assim, hoje eu sou um cara que tô sonhando. Então assim, eu sempre falo, a gente tem que estar conectado com pessoas que colocam a gente pra cima. Dificuldade,
vai ter todo dia, né? Mas o que manda é enfrentar a dificuldade que está na cabeça da gente. Então hoje falar do Marcos, hoje é o Marcos assim que sonhador, entendeu? Esperançoso, entendeu? O dia melhor sempre virão. Mas assim, os dias ruins estão por aí, a gente tem que ter a cabeça firme, vamos passar por ele e bora pra frente. O futuro nos espera, né? Marcão, eu acho que sim, o povo te conhece e eu acho que carinhosamente eu já sei que eles te chamam o Marcão do povo. Mas o Panta vai falar outra coisa. Ah, Lá atrás tive uma conversa como essa com uma mulher também guerreira demais, que ela era conhecida como o povo chama ela de furacão, porque furacão. assim, é porque chega e mexe tudo, entendeu? Aí eu falei, não, Legal. acho que furacão traz desordem. A senhora traz a ordem. Então a senhora é diferente, a senhora modifica, é modeladora cultural, senhora. A senhora faz mais é modelar do que bagunçar. Boa. E o furacão às vezes bagunça, né? Geralmente quando eu falo que vem um furacão aí, eu faço é esconder. Dá medo, né? Agora ela, se falar, eu vou de encontro. Por quê? Porque eu sei que ela vai melhorar o ambiente. E o Marcão pode ser o Marcão do povo, sabe? Mas o que eu vejo no Marcão hoje? Um Marcão do progresso. Porque o progresso não nasce de ontem para hoje. Como que o progresso nasce? Lá atrás, a gente tem que honrar as pessoas que já vieram construindo, mas que a gente dá continuidade melhorando do que já é bom. Legal. Então, assim, o Marcão, ele é um cara que entrou na profissão de baixo, do povo mesmo. Melhorou, veio, evoluiu e começou o progresso a partir. A estrutura da família era por empreita. Então ele veio com progresso, uma nova visão para a empresa. Ele veio levando o nome não somente num serviço, numa obra. Ele veio levando o nome da família Santana, como construtora Santana. Hoje são várias famílias que são Santanas aqui. Então o progresso chegou na sua vida, você veio evoluindo, evoluindo. E hoje você faz o progresso que você melhora o que já é bom. Porque aqui em Chapadão tem uma qualidade que as outras cidades às vezes não têm, que é a qualidade de quem começou a construir. Igual o Mi. Sim. Você acabou de falar. Essas pessoas, elas não são ruins. Elas foram muito boas. E se Chapadão é uma cidade boa, é porque essas pessoas souberam construir certo. Sim. Nem uma casa cai. Fizeram sólida. Não economizaram, fizeram uma coisa. Mas sim, hoje você vê que os tempos mudaram e as pessoas cresceram e agora precisam de uma nova estrutura. Sim. Então você vai lá para reformar e melhorar ainda o que é melhor, que é bom. Então você aumenta uma varanda, puxa para cá, puxa para cá, adapta para as necessidades de hoje. Então eu acho que você é o cara certo para o progresso. Fico feliz de estar sentado aqui com um cara que contribui com o progresso de Chapadão. Vou falar que quando eu te ver, eu vou falar assim, ó, o Marcão Progresso lá, ó. O Marcão Progresso. Então, sim, eu acredito muito, viu, Marcão? Isso aí, eu vou te falar. Eu vou vir serventear pra você. Eita, hein? Vou vir serventear porque eu tenho que aprender, rapaz. Matemáticazinha, eu quero que você me ensina ali, ó, e eu vou vir serventear, é um compromisso que eu tô fazendo. Nós vamos vir serventear, eu vou trazer a família também. Vem pra obra. Eu venho pra obra e tá a família. Legal, ué. E final de semana nós vamos pra cachoeira, né? Boa, você já me convidou? Isso, boa. Então nós vamos pra cachoeira. Então vai ter outras vezes que eu vou vir só pra andar contigo. Legal. Faça esse compromisso e a gente vai estar junto, Marcão. Legal. E por fim, queria um conselho do Marcão. Quem que tá escutando isso aí? Você teve algum conselho na sua vida que mudou? Sim. A história da sua vida? Sim. Você sabe de cabeça? Fala, rapaz, eu tive um conselho dessa pessoa. Sim. E mudou minha vida inteira. Sim. Sim. Então, um conselho que eu dou para todo mundo, de quem eu vi isso foi da própria minha mãe, entendeu? A mãe chegou um dia em casa, eu tava, né, muito cabisbaixa, a minha mãe foi, conversou, contou, me lembrou a história dela, que a gente passar, minha mãe falou, Marco, desistir nunca, parar nunca, meu filho, bora caminhar, você é capaz, entendeu? E a minha mãe falou essa palavra para mim e me deu um chacoalhão, entendeu? E então essa palavra, desistir nunca, nunca, olhar para o futuro mesmo. E a gente vê que seu sucesso está nisso, porque você sempre está em movimento.
Então, olha só, você pegou um conselho lá atrás que mudou uma forma de você viver, você virar, e a gente pode. E, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidades de trazer algumas oportunidades de ter conselho. E eu quero o senhor como um conselheiro. Quero que o senhor ajude outras pessoas que vão precisar crescer aqui através dos conselhos do senhor. Legal. Então, às vezes, a gente conecta essas pessoas que não têm acesso ao senhor, ao senhor, para poder ter conselhos do senhor. Legal. Então, quem sabe, o senhor não vai ser o conselheiro do povo aí, conselho do progresso. Então, quero escutar esses conselhos mais aí, Marcão. Quero te agradecer o seu tempo. Sei que sua vida é corrida, mas você é uma referência. Quero te agradecer por ter aberto sua casa para mim. Me senti muito bem acolhido, muito bem à vontade. Cheguei lá, queria até contribuir, mas você, assim, você me tratou da melhor forma possível, sempre um banquete. Me senti verdadeiramente um rei diante daquele banquete que você preparou lá. Isso mostra não somente quem você é, a grandeza que você tem. Então, às vezes, assim, obrigado realmente pela forma que você me acolheu, por abrir sua casa, sua família, e você é realeza. A gente percebe isso pelas suas ações. Obrigado. Obrigado por tudo, viu, Marcão? Obrigado por esse momento e por ter a paciência também, né? Que isso. Obrigado por aturar o Panta. Que isso. Então é isso que eu tenho que te agradecer, viu? Estou sempre à disposição sua e você tem um amigo no Goiás. Agradeço por isso também. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Obrigado aí. Deus abençoe. E vamos caminhar junto, né, Marcão?